sistema administrado pela Receita Federal e o INCRA. Tá? Existe a previsão de compartilhamento com os outros órgãos. Isto é, ele é um cadastro que vem com utilização para multifinalidades. Todos os entes que quiserem podem se preparar, né, e consultar a base do CNIR. O terceiro não vou ler. E houve uma migração de dados. O CNIR foi formado, tá, com todos os imóveis que constavam na base do SNCR, do INCRA, ativos. Ativos deles, não os nossos. Porque nós temos uma situação, né, do CAFIR que chama ativo, né, que é o que nos interessa, na verdade. Mas a base primeira do CNIR foi formada com os dados do SNCR. Então, a base foi formada num determinado momento, com a situação que estava no SNCR, e todos os dias de manhã processam as alterações que houve lá no SNCR. Então, todo dia é incrementado de manhãzinha as alterações que foram processadas no dia anterior. Então, faz alteração hoje no SNCR, amanhã ela alimenta o CNIR. E automaticamente o CAFIR, se estiver vinculado. Incrementa, então, no dia seguinte. É um cadastro, lembra? Parcelário. Né? Tem lá o registro de todas as parcelas. Depois nós vamos visualizar isso, tá? E são, essa aqui que a gente já conversou antes também. Na verdade, a gente já falou várias coisas aqui do CNIR, né? Ali, imóveis em zona rural, que é o de interesse da Receita Federal, e com destinação rural, ainda que em zona urbana, que é o de interesse do INCRA, aquilo que a gente estava dizendo, tá? Eu depois vou deixar esse material para vocês. E Gilberto? Vou deixar contigo o material ou deixa na superintendência? Contigo mesmo? Tá, daí tu manda pro pessoal. Se ele não mandar, vocês cobram, tá? Eu vou deixar com ele. Então, a maioria das alterações são realizadas via DCR, né? Que sensibilizam o SNCR e no dia seguinte migram por CNIR e para o CAFIR, se esse estiver vinculado. Tá? A gente acabou de falar. As modificações na própria base do CAFIR, apenas hoje em dia, nessa primeira versão, apenas o cidadão faz a vinculação. A única ato que ele pode fazer lá. Consultar os imóveis dele, né? Mas fazer, ele só pode fazer a vinculação. As mudanças ele faz onde? Na DCR, que é a declaração para o cadastro rural do INCRA. No futuro, deve ter integração com o CIGEF. A base de dados que foi criada do CNIR, ela é literal hoje, né? Está lá escritinho só. Não tem a parte gráfica. A parte gráfica está dentro do INCRA, mas está no CIGEF. Tá? Sistema de georreferenciamento. E o que, assim, grosso modo, é o georreferenciamento? Isso é coisa do INCRA, tá, gente? Mas só para... Parece que está falando grego, tá? Como é que acontece, assim, e o ideal é que todos fossem dessa forma. Eu, dono do imóvel, eu contrato uma pessoa para medir meu imóvel, para localizar meu imóvel, e esse cara chama agrimensor. Tem um outro nome também, parece que tem outra figura também, mas é o agrimensor.
Ele pega lá tem métodos de medir, ele pega um método lá, o que ele usa, vai lá e coloca os marcos, os vértices, né? Isso tem um nome também que eu não estou lembrando agora, e mede lá o perímetro lá do imóvel. Ele coloca essas informações todas numa declaração e envia para o INCRA. O pessoal do CIGEF, que é do georreferenciamento, faz o quê? Com aquelas informações, ele vai dizendo que é tantos graus lá, a sua, não sei o que, ele bota todas as informações lá. O CIGEF pega e olha no Brasil se aquele espaço que ele disse existe. E se não está sobrepondo com outro que já está georreferenciado. Então, o georreferenciamento é isso. É olhar espacialmente se existe e se não está em cima de um outro imóvel que já está dito lá. Então, o primeiro que declarar, está declarado, né? Georreferenciado, né? E aí tá, digamos que não teve sobreposição. Tá, se tiver sobreposição, eles devolvem a documentação e os donos lá, né? Eu que medi, eu acho que é meu, se eu medir, mas outro já disse que era dele, vai ter que se acertar lá com o cara. Vão para a justiça, vão resolver de quem é aquele pedaço. Resolvendo, refaz a declaração, seja lá o que um dos dois vai ter que mudar, né, para não haver a sobreposição. E é isso que o GEO faz. Ele diz, existe e não tem sobreposição. Tá? Aí ele devolve essa informação para o proprietário. Né? Aí o proprietário pode ou não ir fazer o registro. Recém que ele vai fazer o registro. E vai atender às necessidades do registro. Cada um tem a sua legislação, lembra? Cada um tem a sua forma de fazer o controle do imóvel, né? Aí pode não ir, mas a gente quer que ele vá só para nós terminar a voltinha. E a gente não pode fazer nada a respeito. Quem decide se vai fazer isso é ele. Aí ele foi para o registro, aí ele atendeu todos os requisitos lá e é registrado daí. Para ser registrado, que daí pega vocês também, ele precisa de certidão negativa. Certidão negativa do INCRA e da Receita. No INCRA ele leva a CCIR com pagamento atual e na Receita a certidão negativa. E aí a gente atualiza, regulariza o imóvel, né? Porque as pendências e tal, faz a certidão. Às vezes ele pode não estar cadastrado, pode, sei lá, tem que resolver a situação do imóvel, né? Aí, depois que ele faz o registro, ele avisa o INCRA. Lá, internamente, tem uma comunicação, ele avisa o INCRA, daí é cadastrado no SNCE. Ou já está cadastrado, daí só tem a informação do registro, das parcelas, né? Registro. Daí, eu sei que o registro avisa lá. Eu nunca vi isso, nunca fiz isso aí, eu só sei porque me contaram. Tá? Então, no futuro, deve ter o quê? A integração com o CIGEF, que são as informações gráficas. Tem o endereço ali do acervo fundiário que vocês conseguem ver isso. Como é que nós temos? Olha, essa aí foi tirada, foi impresso aí, num momento, já tem um tempinho que esse... Isso aqui, tudo que está aqui, ó, os quadradinhos, essas terras todinhas já estão referenciadas. Então, assim, pelo que eu sei, a área do Brasil, quanto área, já tem bastante referenciado, tá? O INCRA tem tem lá uma tabelinha, um escalonamento de obrigações de área, né? Se tu for alterar e a área é não sei quanto, tu tem que georreferenciar. E quando que eles fazem? Quando eles querem tirar empréstimos, enfim, essas coisas todas bancárias, né? Aí eles acabam tendo que fazer. Mas tem gente que não precisa. Ou só vai fazer quando alterar, ou os outros têm a questão da área. Então, eu não sei. Eu sei que tem essas coisas, tá? E então, a área é grande, já referenciada, porque são os grandes mesmo, né? Que tem que fazer. Os grande área. Mas em número vai ser pouco. Em número de imóveis já referenciados.
porque a gente tem muito imóvel pequenininho, né? Então, ele é um cadastro multifinalitário. O objeto do levantamento é a parcela, que é a menor unidade territorial cujo levantamento é de interesse jurídico. Né? O que acontece? Quem não registra não é dono, né? Eu posso vender um imóvel hoje aqui para ti, amanhã eu vou para Porto Alegre e vendo lá mesmo, e Porto Alegre vai lá e registra, é dele o imóvel. O problema teu é comigo, né? Não é com o cara que registrou. Assim, parece uma coisa bobinha, mas é isso mesmo, eles não dão muita bola, né? Quando a gente diz isso para eles, às vezes eles se assustam. Eles, os cidadãos, os donos lá do imóvel. Então, a gente passou por isso também, uma parcela, então, pode representar um imóvel, um conjunto de matrícula ou apenas parte dela. Ó, fui errado de novo. Olha só o nosso imóvel aqui. Quanto registro tem lá no registro de imóveis? Tem uma matrícula A1 e está averbado uma reserva legal, por exemplo. Né? A2 tem outra averbação. A3, não, A3 tem averbação, A2 está aqui, A4 está aqui, e tem uma posse, tem mais uma matrícula e mais outra matrícula, sem registro, mais nenhum registro. Vinculação, então, o que é vinculação? É o processo de integração entre o SNCR e o CAFIR, entre o INCRA e a Receita Federal. Obrigatório para imóveis acima de 50 hectares, desde agosto de 2015. Ué, não começou ano passado, CNIR? Em 14 de agosto de 2017? As alterações a partir de 14 de agosto são feitas diretamente no sistema CNIR. Tá? Ali, em agosto de 2015, a Receita Federal, junto com o INCRA, né? Já que onde que atualiza? DCR, né? Declaração para Cadastro Rural do INCRA. Na declaração, a gente pegou, eles têm 3 abinhas lá, uma é de pessoa, outra é de... Ixi, esqueci. São 3 abinhas lá, a declaração deles, que nem as nossas abinhas da física, e agora parece que vai ser do ITR esse ano também. Aí tinha mais uma abinha lá, dizia vinculação. Toda vez que ele ia mexer, fazer uma alteração lá no INCRA, ele tinha que dizer qual era o imóvel na Receita Federal. E a gente registrava no CAFIR como uma pré-vinculação, coisa assim. E aí, isso era lá em 2015, tá? E agora, então, desde o ano passado, 14 de agosto, ele vai no sistema próprio, CNIR, e faz essa vinculação. E está dispensado 2 situações, tá? Que a gente já falou sobre elas, a questão da localização, né? E destinação. Imóvel inscritos no SNCR, totalmente inseridos na zona urbana, não é cadastrado no CAFIR. E o contrário, imóvel inscrito no CAFIR que não se destinem à atividade rural, não são cadastrados no SNCR. Então, esses imóveis fazem parte do CNIR, mas não vai haver vinculação entre eles, porque um está cá e outro não está lá. Os sistemas, então, envolvidos aí são 2. Um é na intranet, na suíte de aplicativos, é lá que vocês vão pedir o cadastramento. Na verdade, o cadastramento é grande porte, né? Mas ele está disponível na suíte de aplicativos. E chama lá, vocês vão pedir cadastramento nos CNIR Serviços, e todos os servidores da RFB podem pedir, tá? E o cidadão vai aonde? Vai na internet, no CNIR. A gente vai entrar depois e daí a gente vai ver, tá? E o cidadão, a entidade, os titulares lá dos imóveis rurais fazem a vinculação, que é esse serviço que está disponível lá nesse primeiro momento, nesse sistema aí, tá bom?
Aqui está onde que vocês têm que fazer, pedir a habilitação. Segmento grande porte, ambiente de produção, claro. Sistema é CNIR RFB e o perfil é Atende RFB. Tudo bem? Grande porte, CNIR RFB, Atende RFB. Deu? Desculpa? EFAL. Só o jeito da gente cadastrar na Receita sempre é EFAL. Então, no acesso à suíte, o único que está homologado é pelo Chrome, tá, gente? Se vocês entrarem pelo outro, vai ficar rodando lá o resto da vida, não acontece nada. Porque a gente não lê, né? Porque está escrito lá no nosso manual. Mas a gente teve lá eu estava na homologação, teve lá um problema interno lá, não sei, eu acho que não tinha, eu não sei qual era o problema. O caso é que naquele outro aplicativo lá não dá. Tá? E daí então a gente tem isso aqui, ó, né? Aqui sair o serviço, aqui tá, é só para mostrar mesmo. E aqui a tua identificação. Vamos passar mais rapidinho isso aqui, porque depois de tarde, não preocupa muito não, porque eu vou brincar de contribuinte e de servidora, tá? Para nós ver onde que tem as informações ou que tipo de informação que tu pode ter e saber que está vinculado, tá certo? Se funcionar. Porque eu tive problema com o CNPJ, eu tô com um colega nosso, e é um CNPJ que eu tenho, e daí não consultou a base do CNPJ ontem. E antes de ontem também. Estava com problema lá, não sei. E eu não consegui. Eu não sei se está. Ontem de manhã não entrava no suíte. Tá, então o que nós temos lá no CNIR Serviço? Nós temos essas duas opções aqui, ó. É consulta, e é a mesma carinha, assim, que o cidadão enxerga lá, tá? Só que é outro lugar e é onde ele faz a vinculação. Ele pode consultar os imóveis e pode consultar as solicitações dele. Então, ele vai fazer o pedido dele, assim como ele faz lá no coletor, tipo, né? E se não houver problema nenhum, imediatamente vai ser processado. E nós nem vamos ficar sabendo. Vai ter feito lá e pronto, tá? Ele não precisa vir na Receita Federal, nada. Ele só vai vir na Receita Federal em duas situações. Porque aqui, ele pode, gente, ele consulta lá e pode estar lá o NIRF, e se ele achar o imóvel na Receita Federal, porque assim, no momento que ele entra, o sistema vai para o CAFIR e seleciona todos os imóveis que estão relacionados àquele NI, né, o CNPJ ou o CPF, traz e mostra a lista para ele. Aí ele diz, é este aqui, achou lá, este aqui é o que eu quero vincular. E marca lá e manda para a Receita Federal. Fazem um batimento lá de alguns dados internos, eu não sei decor eles vão olhar se é o mesmo CPF, vai ser no caso, né? A área, o município, né? Se não for o mesmo CPF, a área tem que ser, no máximo, diferença de 5%, senão ele não vincula, daí vai virar uma pendência, né? Mas ele pode também não achar lá, não apareceu, não estava no rol dos imóveis dele. Aí ele pode criar a solicitação dizendo, cria um NIRF vinculado já. Ele faz um pedido para nós gerar um NIRF para ele e já deixar vinculado àquele CNCR. Nessa situação, sempre ele vai imprimir o recibo, vai juntar algum documento que porventura tenha e vai para a Receita Federal, vai agendar e vai lá com vocês. Tá?
E a outra situação que ele vai lá é excepcionalidade, né? Que é isso aqui. Que o urbano pegou e cortou no meio lá o imóvel, cortou o imóvel de alguma forma, que acabou ficando 2 imóveis. Daí fica assim, um SNCR para 2 imóveis na Receita Federal. Isso ele só pode fazer na Receita Federal também. Ele vai ter que, se for o caso, ele vai ter que ir lá para a gente realmente ver se são 2 imóveis. No mais, é transparente para nós tudo que ele fizer pelo CNIR. A gente nem fica sabendo, só vai saber que vai estar alterado o CAFIR, né? Mas só pelo histórico mesmo. Então, tudo que chega para a gente é problema, né? E a gente só dá problema. Mas a única coisa que você vai ficar sabendo é problema, caso contrário, não. Aqui, ó, é a lista de solicitação, tá? Olha só. Processada, processada. Ó, aguardando a análise da RFB. Vai ficar nesse status quando for o caso de criação de início. Vinculado, né, no caso. Processada, aguardando a RFB, babá. Aqui tem uma, só aparece, hein? É em preenchimento. Essa solicitação está em preenchimento e ela fica nesse status até que o cidadão envie, né? Aí ela vai estar processada, ou em análise e tal, mas enquanto ele não entregar, ela fica em preenchimento. E enquanto estiver em preenchimento, ele pode cancelar, ele pode alterar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas nós não podemos fazer nada enquanto ela estiver em preenchimento, porque não foi entregue ainda. E as ações que, ó, esses aqui a gente pode ver que estavam vinculados. Isso aqui não é de verdade, isso aqui é de homologação, tá, gente? Aqui estão as ações, ó. Aqui mostra o que tu pode fazer. Se tu botar em cima, vai aparecer lá o que significa cada um deles, tá? O olhinho é para tu analisar. Aqui para cancelar, porque às vezes tu vai ter que cancelar. Quando que tu vai ter que cancelar? Quando ele pediu criação de NIF, e aí tu procurou lá no CAFIR e achou o NIF. Ele já estava cadastrado. Provavelmente não está no CPF dele, provavelmente a área tem problema na informação, porque ele diz a área, né, que ele quiser, né? Dizia que cada vez menos ele vai dizer, né? Vai ficar igual o do INCRA, aos poucos vai indo. E ele pediu a criação de NIF vinculado, aí tu foi lá, analisou, encontrou o imóvel. Aí, aquela solicitação dele não é verdade, né? Não adianta, ele não foi isso que ele pediu uma coisa que tu não vai fazer. Tu vai pegar, escrever o NIFzinho num papelzinho e dar para ele e diz, olha só, volta lá no CNIR e vai fazer a vinculação, porque nós não podemos fazer a vinculação. Ele que sabe. Lembra? Aí tu vai pegar e vai cancelar. Tu vai informar o NIF nesse pedido. Depois a gente não vou conseguir, vai ter que ser por aqui, eu não consigo fazer isso na produção. O fato é, tu vai identificar aquilo ali e vai cancelar aquele pedido dele. Vai pegar o documento, vai escrever que, ó, encontrei o NIF é tal, arquiva lá o documento que ele entregou. Tá? Diz para ele qual é o NIF e ele volta lá para fazer a vinculação. Caso contrário, tu analisa e faz aquilo que ele pediu. Tu cria o NIF e ele já vai ficar vinculado automaticamente daí. Porque daí tu faz aquilo que ele pediu. Aí você, por que um eu faço e o outro eu não faço? Porque é assim mesmo, lógico, né? Ele pediu o quê? Criação de NIF. Para vincular já. Ok, se tu vai criar o NIF, tu está atendendo o que ele pediu. Agora, na outra situação, não. Ele pediu criação de NIF, tu não criou, já tinha um NIF. Quem faz a vinculação é ele. E o que ele pediu, tu não fez. Então, tu cancela. Ok? Ali, ó, tá o que pode aparecer ali nas ações que eu estava mostrando, é isso aqui, né? Ou, ó, em preenchimento, conforme a gente falou, tu não consegue fazer nada, porque não foi entregue, né? Ou tu pode visualizar a solicitação, ele gera arquivo sempre. Tu não vê na tela, ele baixa o arquivo já direto. Visualizar recibo.
cancelar a solicitação e cancelar pelo servidor e analisa a situação, que é a funcionalidade pelo meio do qual tu vai fazer a ação. Consultar imóveis, tu bota o filtro, são vários filtros, tu escolhe qual, né? E aí está a lista. Se tu consultar imóveis, então, onde é que tu vê o que está no INCRA? Aqui. Consultando imóveis. Tá? Olha aqui. A primeira coluna ali é... Opa! Primeira coluna é um número... Aqui, ó, gente. Aqui, ó, tem um perguntinha ali. Tu passa... O que acontece? Você pode ter muitos imóveis, né? Bota o Banco do Brasil e consulta o Banco do Brasil. Aí vai ter muitos imóveis. Então, ali tem uma perguntinha, tem uma interrogação. Quando a gente passa o mouse aqui, ele diz quantidade total de imóveis, tá? Aqui, tu pode imprimir a relação de imóveis. Aqui está o número do INCRA, dos imóveis. Aqui o NIRF, o que acontece? Tem essa caixinha aqui, porque pode ser mais de um, lembra? Então, e não tem espaço para colocar. Então, se escolheu fazer só assim, daí tu passa o mouse, ele mostra quais são os NIRFs que estão vinculados, tá? Aqui. Daí, aqui, ó, denominação. Na denominação vai estar azulzinho. É aqui que tu vai lá para o SNCR. Na verdade, tu vai para os dados que estão disponíveis no CNIR, né? Que é o que está lá no SNCR. Tu clica em cima, ele já vai direto para os dados. Aqui é a área total mesmo, tá? Independente de ter parte urbana e parte rural. Aqui mostra a área total. Aqui município, por que tem umzinho? Porque pode ser mais de um. Imóvel na Receita Federal, como a gente viu, né? Ele pode ter N municípios, dependendo do tamanho do imóvel, a localização, ele pode ter 1, 2, 3 municípios, sei lá eu quantos. Mas só que a Receita Federal diz para ele, me diz aí onde é a sede, né? Ou, qual é o município se não tem sede? Qual é a área, qual é o município que tem maior área? Ela vai arrumando critérios ou escolhe aí um. No fim da história, escolhe aí um, né? Mas o fato é que pode ser mais de um município. Nós guardamos um município, mas o INCRA não. O INCRA pega e guarda todos os municípios, tá? O INCRA tem essas duas informações. Aqui é a área total. O INCRA tem separadinho. O que é a área total, o que é a área medida, o que é a área urbana e o que é a rural. A gente depois olha. E aqui os titulares. Também tem númerozinho, por quê? Aqui tem um 8, ó. O que eu posso concluir daqui? Que são condomínio. E eu boto aqui, ele me dá a lista toda. Você tem que copiar, se quer trabalhar especificamente algum CPF, tu tem que copiar daí. Não tem outro jeito. Tá bom? Então, vamos ler. Ações na lista de imóveis. Para o servidor RFB, a lista de imóveis só traz ações de consulta aos dados do imóvel. Então, a única coisa que a gente pode fazer é atender aquele pedido que ele fez, né? Mas nos imóveis a gente não serve para nada, a gente só vai consultar. Os dados dos imóveis são acessados ao acionar o link na coluna denominação. O ícone interrogação mostra a quantidade de imóveis da lista. É possível exportar o arquivo em formato CSV dos imóveis da lista. Aí já está dentro da consulta aos dados, tá? Ó, na verdade, eles têm 7 grupos de informação no SNCR. Aqui, ó, vai estar o NIRF, se tiver vinculado. Terceiro dado aqui, ó. Tem o nome da fazenda ali, no caso, o código do INCRA e o NIRF. Então, quando estiver vinculado, vai estar ali o NIRF. Tá? A existência do NIRF identifica a vinculação. Na localização, olha aqui, ó. Opa, já, coisa horrorosa. Aqui, ó.
Eu erro com o negócio. Ó, tem localização em 2 municípios. Então, o que, que o sistema faz? Quando ele pede vinculação, né, uma das coisas é verificar no nosso sistema se é do município. Mas só que, como a gente só guarda a sede, pode ser que não seja exatamente o primeiro. Então, o que, que o sistema faz? Ele olha se o município que a gente tem corresponde a um dos municípios relacionados no INCRA. Como a gente não tem critério mais e guarda só um, né? E a outra, aqui o terceiro, ó, já é aqui, ó. A área medida indica que houve um levantamento, medição, de área apresentada ao INCRA, que é essa aqui, ó, a última. No caso aí, é bem comum, tá? Eu ajudei bastante já, incluir imóveis quando existe, o INCRA está titulando os... Era um conselho, né? Daí o INCRA pega e, através de uns processos lá, ele dá o título para o cara e fica proprietário, né? E aí ele diz que a área é X e a área é bem diferente, é aquela coisa. O que está escrito, enquanto não está referenciado, o que, que a gente compra? O que está escrito lá no cartório, né? Tu vai comprando e é 100 hectares, é 100 hectares. Na verdade, tu não sabe se existe aquelas 100 hectares, né? Só vai saber se for georreferenciado. E daí eles ficam indignados, tipo, ele comprou 150 e tem 120. Ele comprou o que estava escrito lá no cartório, né? Daí ele vai, mede e fica indignado por causa que não. Mas vai falar com o cara, né? Mas ele também, o cara deve ter comprado também achando que era 150 no carro. Mas efetivamente, só com o georreferenciamento que efetivamente vai saber se aquele imóvel existe, né? E aí, então, quando tem essa informação aqui, diz que, ó, aqui tem, ó, zona rural, zona urbana, área total. Essas informações aqui, essa aqui da área total, é a soma disso aqui mesmo. E a área medida é aquilo que já entregou um documento onde mostra a existência do imóvel. Parou porque ele, de vez em quando, ele não quer trabalhar com ele. Na sequência, ó, tenho os dados da titularidade em relação a direitos reais, né? São os titulares mesmo, é o proprietário, o titular do domínio útil, aqueles caras que a gente viu antes, tá? Vai estar a lista deles aí, incluindo as relações de posse. Nesse quadro só tem esses dados aí, o CNPJ e o nome dele, não tem o percentual de participação. Mas, na sequência, a gente vê. Lembra a questão de quantas parcelas, o que é parcela, qual é o tamanho do imóvel, toda aquela coisa de difícil entendimento? Está aqui. Ó, parcelas e relações jurídicas e direitos reais. Olha, esse imóvel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parcelas. E é um imóvel. E não tem área urbana, né? A gente já pode concluir isso, certo? Aqui, desde quando que esse imóvel, essa parcela está fazendo parte do imóvel? Se fosse o caso de finalizar, aqui a área total de cada uma das parcelas, então o imóvel vai ser isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, a área total. Aqui, se tivesse área urbana, e aqui a área total. Então, aí seria esse mais esse, a área total. Para acessar as informações, mais informações, cada vez a gente vai entrando mais nas coisas, né? Clica aqui no azulzinho, de novo o azulzinho, tu vai cair nas informações daquela parcela. Tá? Dados, detalhe da parcela. É novo aqui, tá? Identificação do imóvel. Serventia é o cartório, né? Código deles lá. Zona urbana, se for o caso, zona rural. E aqui dá, ó,
tipo de ato jurídico, no caso aqui era partilha, ó. Aqui é o nome do titular, aquele que consta para nós, né? Seria aquele que declara, né? Aquele que está lá, CNPJ. E ele é o quê? Proprietário e quanto ele tem de percentual aqui, de participação naquele imóvel. Esse detalhe a gente não tem. A gente, no máximo, tem sim. Eles botam lá e daí a gente soma. Claro que tem, gente. Na declaração tem isso. A vigência e o ato do negócio, ato ou negócio. Quando tem anexado, tu clica aqui e tu vai olhar. Para nós, a gente já conversou, né? A gente não vai olhar mais nada. Mas tu pode olhar se tu quiser, mas não vai decidir mais nada sobre ele, só para olhar mesmo. E aqui estão as outras. O que foi? É um ato ou negócio, já foi. Registro, tipo de serventia, registro de imóveis, no livro 3, e o sistema registral foi por matrícula, e o registro, que é isso aqui mesmo? O registro ou averbação é o número do registro. E aqui tu pode ver o percentual de participação de cada um deles. Juntar tudo é o imóvel. Não é parcela. Não tem como. Não. São parcelas, certo? São pedacinhos que juntos fazem um imóvel. Tá? Neste caso, são 7 parcelas que fazem um imóvel, que formam um imóvel. Por que é um imóvel? É do mesmo proprietário, né? Dados do imóvel, a relação jurídica, que é a 6. Indica. Essas informações a gente não tem na Receita. É a questão da relação jurídica entre no caso, ele tem o que ali? Ó? Tem um arrendatário. Né? É do moço lá, mas tem um arrendatário. Alguém está arrendando, tem um contrato de arrendamento. Parceiros, comandatários, concessionários. O que acontece? Esses caras não são titulares, né? Esses não vão ter imóvel na Receita. Pode ter outro imóvel dele, mas não esse aí. Esse aí está no nome do titular, né? Ele tem só um contrato temporário, normalmente, né? Ok? Este não é cadastrado no CAFIR e esses dados não vão migrar para o CAFIR. E aí, o último grupo de informações são as pendências. Essas pendências decorrem do processo de migração dos dados a partir do SNCR. A relação de pendência e o que o proprietário titular tem que fazer está escrito no manual. Tá? Cada uma lá, o que está escrito e o que faz. Tem umas até que não tem solução até agora. Então, o que ele faz para fazer a própria vinculação? Para efetuar o serviço, o cidadão precisa entrar no sistema CNIR com acesso pelo portal. Este é o endereço que é mais interessante para a gente e para o contribuinte, tá? Porque senão ele tem que saber qual é o endereço do SNCR, ele tem que saber qual é o endereço da DRTR, ele tem que, depois a gente entra, nesse lugar, tá, ele pode dali, ele vai para todos os lugares, para tudo que ele precisa fazer em relação à INCRA e à Receita, tá? Ele faz a vinculação e envia a solicitação de serviço no portal. Está disponível no CNIR Cidadão o manual. E lá tem um passo a passo, inclusive, de como ele faz a vinculação. Tá? Se não houver problema, a vinculação é processada automaticamente e aí não é aquilo que a gente estava falando. Fica transparente, ele não vai na Receita e está tudo certo. Agora, pode ser que ele não achou lá, né, que a gente tinha falado. Nesse caso, o cidadão, não encontrando lá o NIRF para vincular ao código do INCRA, ele pode enviar um serviço pedindo concomitantemente a criação do NIRF.
essa solicitação será apresentada numa unidade de atendimento da RFB. As orientações estão no SISCAC. Isso aqui que é uma coisa bem importante a gente perceber, tá? Qualquer pessoa pode entregar o recibo na Receita Federal. Não precisa ser assinado. O atendente deverá consultar o sistema CAFIR para tentar encontrar o NIRF do imóvel rural, caso ele já tenha sido emitido. Mas só sobrou o CAFIR mesmo, né? Porque os dados da existência dele, ele já está trazendo, porque lá do CNIR, no recibo, né? Então, já está provado que o imóvel existe, aquela coisa toda que a gente falou. Ele não precisa assinar, qualquer pessoa pode entregar na Receita e tal. Nós entendemos que isso tudo é pública a informação, já está com a informação na mão mesmo, né? E por que não assinar? Porque para entrar no CNIR, ou ele tem certificado digital, ou ele arrumou uma senha lá, ele fez a senha. Então, ele já está identificado também, não precisa. Tá? Para ajudar na pesquisa, ele pode juntar alguma outra informação que ele tenha. Se não juntar, está tudo bem também, né? E o atendente só tenta localizar o eventual NIRF. E é basicamente, como a gente falou, uma consulta ao CAFIR. De novo, para o atendimento não precisa procuração, não há nenhum tipo de sigilo envolvido, posto que os dados do imóvel já estão no recibo que a pessoa trouxe. O resultado do atendimento também é processado no sistema CNIR, no ambiente consultado, né? Apresentado, ele pode consultar, no caso. Ele entrega a documentação para nós e ele acompanha lá pelo CNIR mesmo, ele não volta. Não precisa voltar para saber o que aconteceu. Ainda, como é que tu faz, então? Esse aqui você tem que ver aqui mesmo, eu não tenho como mostrar depois, tá? Se o atendente não localizar o NIRF, deverá deferir a solicitação. Para deferir, o usuário precisa antes iniciar a análise, que é o olhinho. Vai clicar no olhinho. Lembra? As ações que estão ali do ladinho. Aí, o sistema abrirá a tela análise da solicitação. Está aqui embaixo, gente. E... olha só, gente, ela fica na solicitação, ela fica na situação assim, em análise na RFB, que é a mesma que fica lá no CNIR. Lembra que a gente olhou antes ali na consulta dos imóveis? E esse aqui, está sem o NIRF, porque ele pediu para nós criar um NIRF, né? E a situação do CAFIR é a criar e o NIRF a criar. E aí, tu tem ação aqui, é só editar. O que tu tem? Tu vai editar ela ou vai deferir? Vai editar quando? Quando tu achou o NIRF. Deferir quando tu não achou. No caso, aqui essa aqui que nós estamos fazendo é vincular com criação de NIRF, né? E ele achou, certo? Não achou. Em edição, no caso clica em editar NIRF, editar, o usuário deverá excluir a linha que o status... de novo. Em edição, o usuário deverá excluir a linha em que o status do NIRF é a criar. Ele marca aqui, né? E clica em selecionar a NIRF para vinculação, é aqui embaixo. Aí escreve do lado o NIRF, em seguida o usuário deve informar o NIRF no filtro da pesquisa e selecionar o NIRF no grid embaixo, para selecionar aqui. Porque tu bota o NIRF aqui, manda pesquisar, e aí ele trouxe o NIRF.
porque tu já tinha achado. Daí tu clica em ações e vincular selecionado. O sistema retornará para a tela de análise, depois que tu fizer. O usuário deve clicar no botão deferir. Observe que o status agora passa a ser a vincular e não mais a criar. Que isso aí que tu tinha localizado, né? Daí tu vai fazer esse processo, ele muda de status, volta aquilo que seria se tivesse NIRF lá, né? Se ele tivesse achado. Daí tu dá o NIRF para ele e ele volta lá e tem que fazer a vinculação daí, de novo, que a gente estava falando. No manual tem direitinho, gente, depois isso aqui. Mas é isso, tu seleciona, clica, mostra qual é, porque pode ter mais. Se tu sabe qual é o NIRF, tu escreve o NIRF, ele pega e traz as informações daquele NIRF, tu seleciona ele e clica lá no botãozinho para analisar, depois escreve em cima o NIRF, pesquisa e escreve o NIRF. Ele pega e coloca o NIRF. E coloca o NIRF, como já tem o NIRF, tu não vai criar, tu pega e dá o NIRF para ele e ele vai vincular. Aqui aquela seção, né? Vincular um código de INCRA para mais um NIRF. A vinculação do código de INCRA para mais um NIRF é uma operação que só pode ser realizada na Receita Federal, é aquilo que a gente falou. Esse serviço é excepcional e só poderá ser confirmado mediante uma série de documentação a ser apresentada pelo cidadão. A maioria dos casos, como a gente também já falou, a maioria dos casos não será permitida a vinculação de um código do INCRA para mais de um NIRF. Portanto, o atendente deverá vincular a um único NIRF e o cidadão será orientado a fazer o cancelamento dos demais NIRF pelo coletor. A orientação está no ato declaratório executivo número 4. Tá? Isso aí é aquele desenho ali que a gente colocou, só pode ser se o perímetro urbano provocou a descontinuidade. Aí, gente, o que a gente disse? A partir de 14/8, o coletor passou a não deixar fazer algumas coisas. Que ele não faz? Ele não faz mais inscrição, nem alteração de dados cadastrais para o imóvel rural com área superior a 50 hectares ou vinculado. Tá? Os acima, ele não faz de qualquer jeito. Ele tem que fazer sempre pela DCR qualquer inscrição ou atualização de dados cadastrais. A não ser que o processo, que o imóvel esteja sofrendo um processo de descaracterização de destinação rural, que é o imóvel aquele que está na área rural, mas tem um pedaço que não é rural. Tá? A prova é feita com a certidão do INCRA ou da prefeitura. O que ele faz? Ele marca lá um xizinho e faz aonde? Já que ele não pode fazer no CNIR? No coletor, né? Esse cara sempre vai fazer no coletor, não importa a área que ele tenha. É exceção, gente, essas coisas assim. Mas é que, se for, é o caso. Entendeu? Para os imóveis com área menor que 50, caso estejam vinculados, também não podem mais apresentar solicitação de alteração. Isso significa que as operações de inscrição e alteração de dados cadastrais devem ser realizadas via DCR do INCRA e vinculação no CNIR. Não haverá mais atendimento, nesses casos, na Receita Federal. As operações de... assim, que a gente está falando aqui, é inscrição e alteração que ele faz pela DCR, tá? Todas essas outras, cancelamento, reativação, alteração de titularidade por alienação total,
sendo essa última, a alteração de titularidade por alienação total, quando é apresentada por quem vendeu. Tá? O adquirente faz pela DCR. O alienante entrega pelo coletor. Poderão continuar sendo feitas pelo coletor. O coletor web está preparado para impedir as operações de inscrição e alteração de dados cadastrais que devem ser feitas pela DCR, a partir de 14/8/2017. Logo, né, se a pessoa conseguir fazer a solicitação via coletor do CAFIR, a operação deve ser atendida na Receita Federal. Então, tu só precisa saber todas essas coisas se tu estiver orientando o contribuinte, né? Caso contrário, ele apareceu fez no coletor, tu diz, beleza, pode fazer no coletor, né? Não precisa se preocupar com isso, quer dizer, eu vou atender ou não vou atender. Vai atender, se ele chegar pelo coletor, ele podia fazer pelo coletor e você tem que atender ou deferir ou indeferir, conforme o caso, né? Coceira no nariz. A partir de 14/8, com a vinculação do código do INCRA-UNIR, os dados cadastrais do CNIR atualizarão o CAFIR, desde que esteja vinculado. Os imóveis com área maior que 50 deverão fazer a vinculação, exceto os que tiverem sofrido o processo de descaracterização por destinação rural. De novo, os imóveis com área menor que 50, que estejam vinculados, também estarão sujeitos ao mesmo tipo de processo de atualização automática do CAFIR pelo CNIR. No momento de fazer qualquer operação cadastral no CAFIR, o atendente deve consultar o CNIR. Tá? Se o dado já estiver disponível no CNIR, o atendente não deve exigir qualquer outro documento para informar no CAFIR, por causa do CAFIR pegar e pedir de novo o documento. Mesmo dado no CAFIR, se está no CNIR, não pedir prova. Procedimento, se o cidadão for tentar fazer alguma ação no CNIR, que é a vinculação, né, e ele tiver qualquer problema, ele faz o quê? Imprime lá o pedido dele, tem uma mensagem que dá para ele, aparece uma mensagem, tem uma pendência, não pode por algum motivo lá, tá? Aí ele pega e imprime isso, vai na unidade e tu faz o quê? Atende o que ele pediu de maneira simplificada, tá? Que é o que tem no ato declaratório número 6 de 2017, que são falhas técnicas na atualização automática do CAFIR e nas situações previstas no ato, é possível inscrever ou atualizar diretamente o CAFIR em procedimento simplificado. O atendente deverá fazer a alteração de ofício ou a partir de DIAC, papel entregue pelo interessado. Pode ser feito em qualquer unidade e as orientações estão no SISCAC. Aqui é aquilo que a gente falou, né? Fazer de ofício, tu tem conhecimento, e nem precisa nem entregar papel. Tu vai lá e diz que é de ofício e faz. Certo? E a maneira simplificada é bem mesmo, sabe? Tá lá no CNIR, tu vai lá, não precisa aprovar e faz. Está no ato declaratório número 6. E aí, aqui, a gente também dá uma olhadinha no esqueminha num caso de, tipo, desmembramento acima de 50 hectares, tá? Como a gente já falou, o cidadão, para fazer qualquer coisa na DCR ou no INCRA, enfim, ele precisa estar cadastrado no SNCR, tá? Primeira coisa, então, ele precisa estar cadastrado. Se ele não tiver, ele vai para a unidade municipal de cadastro, que é um pedaço dentro da prefeitura, normalmente, lá, que é um representante do INCRA. E eles fazem algumas coisas lá. Isso é uma coisa que ele faz. Depois, outras, eles também procedem, alteração dependendo de área, de coisas do INCRA, tá?
Mas o fato é que tem as unidades municipais de cadastro que procedem lá, fazem o que tem que fazer para fazer a inscrição. Aí, com a inscrição, ele tendo a inscrição, ele acessa a DCR online e faz uma DCR de inclusão. Direto. Mas aí ele vai e pergunta, mas onde que eu vou? Tu manda ele ir lá no site aquele que a gente falou e vai clicar em cima de DCR e vai fazer a DCR. Depois a gente olha. Tá, então a primeira etapa é entrar na DCR. É sempre na DCR. Ele vai acertar o INCRA. Ele vai atender o INCRA. Por dentro da DCR. É a forma dele falar com o INCRA é pela DCR, entendeu? Então a primeira coisa a fazer é a DCR. Aí, quando ele entrega a DCR, ele imprime lá um recibo e no corpo está escrito que documentos ele tem que levar. É no INCRA, nunca vai ser conosco. Quando ele fizer pela DCR, é no INCRA, gente. É tudo com o INCRA. Ele vai atualizar o INCRA, ele vai se inscrever no INCRA. Ele vai fazer no INCRA. Nós não temos nada que ver com DCR. Tá? Vai lá na DCR, faz uma inclusão. Eu só quero chegar até o fim aqui, que é onde nos interessa, que tem que passar por lá para chegar na Receita, se for o caso, né? Aí, ele vai levar a documentação lá, conforme o recibo, o que pedirem para ele levar. Digamos, a melhor hipótese, vai ser processada, vai ser aceita. No momento que for processada, ele volta para o computador e faz o quê? Entra no CNIR, faz a senha, ou já tem o certificado, vai lá, entra no CNIR daí e vai fazer a vinculação. Aí, digamos, é o mesmo NIRF, ele achou lá o NIRF, tá? Se achou o NIRF, faz o pedido, encaminha, que vai ser imediatamente processado, e no outro dia já vai estar atualizado o CAFIR. Tá? Ou ele não achou o NIRF, daí que ele vai pedir, fazer a solicitação com criação de NIRF, que é o processo um pouquinho mais diferente, né? Aí solicita, então, a vinculação com criação de NIRF. Aí ele precisa imprimir o recibo, juntar a outra documentação, se for o caso, e vai para a Receita Federal. O usuário da Receita faz o quê? Pesquisa para ver se acha o NIRF, basicamente onde? No CAFIR. Se não encontrou, cria o NIRF, que vai vincular automaticamente. Acabou. Se encontrar, fornece o NIRF e orienta ele voltar para o CNIR, fazer a vinculação. E acabou-se. Tem. Na verdade, assim, eles têm a super... Eu não sei muito não, tá? Mas assim, o que eu enxergo? Tem a superintendência, que é tipo... Não sei se... Eu acho que o escritório... Eu não sei o nome. Em fato, tem um INCRA lá em Porto Alegre, tá? E daí, dentro do Rio Grande do Sul, tem uns núcleos, eu não sei, região, eu acho que eles chamam, eu não sei. Como é que... Não, eu acho que cada estado tem um INCRA. Não. Agora, outra coisa, para fazer a pesquisa do NIRF, eu peguei um caso que o cara tinha 200 alterações de propriedade. Eu tenho que pegar o CPF de cada um deles para ver se existe o NIRF nesse cara. Não, eu não entendi. Eu peguei uma venda, então o cara quer fazer uma inscrição. O cara vai ligar para a inscrição. Então já percebi que existe o NIRF para fazer a inscrição. O cara era o 10ª operação de propriedade. Vai subindo, vai indo para do recente... Né? Seria isso. Isso não é regra, né? Mas sim. Porque daí teria certeza de que não está, porque pode estar cadastrado lá e não ter. Porque às vezes está no corpo do documento, tem escrito NIRF, né? Mas como eles é escrito, pode ser qualquer número lá, né? E não achar aquilo que eles disseram. Mas senão tu tem que pega o atual, pega o anterior. Digamos, o que tu sabe? Que antes de 92, tu não vai achar nada. Porque 92 foi o primeiro ano que antes era do INCRA.
certo? 92 foi o primeiro ano que quando a gente começou a cadastrar na Receita Federal.